Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Espero que você esteja bem aí nessa manhã, nesse começo do dia ou final do dia, se você está assistindo depois do horário. Bom ter você de volta para o encerramento hoje do capítulo 9 de Provérbios, onde nós vamos ler alguns versículos que vão fazer um paralelo, meio que um encerramento desse capítulo, comparando a sabedoria com a insensatez. E assim encerrando esse nosso capítulo. Espero que você esteja podendo me ouvir bem aí. Eu mudei um pouquinho aqui, eu tive que mudar de computador e mudei algumas coisas aqui. E tem bastante coisa que a gente ajusta para deixar a live funcionando bem. Pelo que eu estou vendo aqui, está tudo funcionando. Eu espero que esteja funcionando bem para você aí, que você esteja me ouvindo bem. Se não, a gente faz os ajustes para amanhã, para deixar ajeitadinho, né? Por trás daquilo que a gente faz, que é tão simples, na verdade tem bastante ajuste e toda vez que a gente muda algumas coisas, né? Mudei até um pouco aqui o ambiente, que né, o ângulo da câmera mudou um pouquinho também, mas espero que você esteja podendo ver e ouvir bem, tá bom? Nós vamos olhar o capítulo 9, e nós vamos olhar então do versículo 13 adiante. E nós vamos aproveitar para olhar um pouquinho do começo do capítulo 9 também, que tem um paralelo que acontece aqui. Então vamos para o nosso texto. Capítulo 9, versículo 13 ao versículo 18 é o nosso texto de hoje, que você pode acompanhar aqui junto comigo na minha Bíblia também. Olha o que diz o nosso texto. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, ela clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Ela clama dizendo o seguinte: venham todos os inexperientes. Aos que não têm, guarda essa frase aqui, tá? Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, os que são que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, o capítulo termina com a insensatez clamando na porta da sua casa, chamando os inexperientes. Só que note o porquê que ela está chamando os inexperientes. Ela chama os inexperientes, nós vamos ver que tem um paralelo aqui. Mas ela chama os inexperientes para dizer para eles mentiras. Para dizer, vem para mim porque a água roubada é doce, o pão escondido, né? O pão comido escondido é gostoso. E o que ela, na verdade, está fazendo é usando a inexperiência das pessoas para iludi-las. Então ela quer o inexperiente, ela quer. Mas ela quer o inexperiente para aproveitar da sua inexperiência para fazer com que ele faça o errado. E eu quero contrastar isso com você, com também uma voz que clama no começo do capítulo 9. Vamos olhar comigo, capítulo 9, porque aqui tem um contraste, tá? Nós estamos no final do capítulo 9 e ele está fazendo um paralelo e um contraste com o começo do capítulo 9. Então vamos ver o que diz o começo do capítulo 9 para a gente poder contrastar. Olha só, 9, versículo de 1 em diante. Olha só. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a mesa, enviou suas servas para fazerem convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Olha aqui, ponto mais alto da cidade, também aqui no capítulo 9, no versículo, aqui, sentado à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. Então, tem um contraste aqui, são duas mulheres, né? Obviamente aqui não está falando de mulheres de verdade, mas está personificando para a gente poder se relacionar com elas, né? Olha só, venham todos os inexperientes, ao que não tem bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei, deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Então, há um contraste aqui de duas mulheres, né? Esse antropomorfismo, né? A mulher sabedoria e a mulher insensatez, clamando da porta da sua casa no alto da cidade. As duas estão na mesma situação, são duas mulheres clamando, mais ou menos do mesmo lugar, né? Da porta das suas casas. A casa é diferente, mas
da porta da sua casa, e falando a mesma coisa: venham a mim os inexperientes. Só que aqui entra o contraste. A sabedoria diz: vem comer da comida e do vinho que eu preparei. Então, a sabedoria preparou um contexto, preparou algo e está convidando pessoas a participarem disso que ela preparou. Ok? Já a insensatez está dizendo: vem comigo, vamos roubar comida. Porque a água roubada é mais doce e o pão comido escondido é mais saboroso. Então, a sabedoria ela traz algo para a mesa, literalmente, né? Ela traz algo para a mesa. A insensatez não traz nada para a mesa. A insensatez te convida para ir para roubar da mesa dos outros. Então, são duas personificações, mesma frase de convite, mas o resultado final é absolutamente diferente. O mesmo convite: vem a mim os inexperientes. A insensatez para levá-los à ruína. A sabedoria para levá-los à mesa e a um lugar de entendimento. Queridos, não é verdade que ainda hoje, na minha vida e na sua vida, a sabedoria e a insensatez estão clamando a nós todos os dias? Não é só uma questão fictícia lá de trás do livro de Provérbios. Ainda hoje, a sabedoria e a insensatez clamam a nós. Às vezes com palavras até mesmo parecidas, né? Venham a mim os inexperientes. Mas o resultado final do convite da sabedoria, se nós aceitarmos esse convite, e o resultado final do convite da insensatez são duas coisas absolutamente distintas e que merecem a nossa atenção. O capítulo 9, ele é focado basicamente nisso, em nos mostrar, né, a diferença entre os convites da sabedoria e o convite da insensatez. É até o título aqui do capítulo 9, olha só. Capítulo 9 tem um título, ó: os convites da sabedoria e da insensatez. Então, são convites distintos que todos nós recebemos todos os dias. Lembra, nos desenhos animados, né, a gente tem aquela clássica imagem de um diabinho e de um anjinho, né, um em cada ombro, né? Você já viu, né? A pessoa está lá precisando tomar uma decisão ou pensar no que vai falar. Tem o diabinho falando: ó, faz isso, faz aquilo, e o anjinho falando: faz isso, faz aquilo. E denota ali uma briga, né? Uma luta que acontece. E é interessante porque quando aquilo aparece nos desenhos animados, nós sabemos exatamente do que está se tratando. Ninguém explicou para você o que é o diabinho e o anjinho. Todos nós entendemos imediatamente o que está sendo descrito ali. Por quê? Porque todos nós vivemos isso. Todos nós conhecemos essa realidade, né? Quando a gente vê essa descrição, a gente fala: cara, é isso aí que eu sinto, só que eu não tinha sido colocado, né, de uma forma tão clara para mim. Então, todos nós vivemos todos os dias com propostas similares. As duas são mulheres, as duas estão na porta da sua casa, num lugar alto da cidade, e as duas estão clamando aos inexperientes. Mas o resultado de uma e de outra é totalmente distinto. Vamos voltar para o nosso texto aqui, no final do capítulo 9, para a gente ver de novo? Olha só. A insensatez é pura exibição. Ou seja, faz muito barulho, mas não tem muito conteúdo. É sedução e ignorância. Ela te seduz, mas depois tem preço. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, ela clama aos que passam por ali: venham a mim todos os inexperientes. Mas não é para ajudar você, não é para te dar experiência, como é no caso da sabedoria, mas é para dizer o seguinte: a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso, para levar você a fazer coisa errada por causa da sua inexperiência. Olha o versículo 18. Mas eles nem imaginam que ali estão todos os espíritos dos mortos e que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Ou seja, ela te leva para um caminho que é um caminho de morte, não é um caminho de vida. Ela te leva para um caminho que talvez não te custe a tua vida no primeiro momento, mas ela leva você para um caminho que vai levar para a morte. Então, é diferente, né? Do versículo 6. Olha aqui o contraste novo. Como o capítulo está contrastando, eu quero que você veja esse contraste. Olha aqui. Deixem a insensatez e vocês terão vida.
andem pelo caminho do entendimento. Olha aqui, ó. Venham comer a minha comida, beber o vinho que eu preparei. A comida e o vinho preparado pela sabedoria, que é o quê? A instrução, o entendimento. Venha receber de mim. Eu preparei algo para você. Eu estou colocando uma mesa diante de você para você poder vir e receber aquilo que você não tem. Sabedoria. Mas a insensatez diz, vamos sair, vamos roubar vinho, vamos roubar pão, né? Eu não tenho, porque a insensatez não tem nada para oferecer. E aí pega o inexperiente que não tem nada, a insensatez também não tem nada, tem que roubar dos outros. Sabedoria diz, cara, vem sentar na minha mesa, eu preparei pão e vinho para você sentar e comer. Se você escolher os meus caminhos, você vai ter vida. Queridos, mais uma vez nós somos lembrados aqui da importância da escolha. Nós temos as opções, as opções estão diante de nós, Deus dá para nós o caminho, Deus inclusive dá a sabedoria de Salomão para dizer qual caminho a gente deve escolher, mas ainda passa pela minha e pela sua escolha. E a minha oração hoje é que nós possamos escolher o caminho da sabedoria. Escuta, o caminho da sabedoria não é o caminho mais rápido, nem sempre é o caminho mais rápido. Nem sempre também é o caminho mais fácil, nem sempre vai ser o caminho mais cômodo, inclusive, provavelmente, na maioria das vezes, vai ser o caminho menos cômodo, menos rápido e menos fácil. Mas é um caminho que gera resultados de vida. E eu quero convidar você hoje a, junto comigo, nós orarmos a Deus, pedindo que Deus nos ajude, porque hoje a sabedoria vai clamar a você. E a insensatez também vai. Hoje a sabedoria vai clamar a mim e a insensatez também vai clamar a mim. Nós vamos ouvir as duas vozes nos ombros hoje. E uma das vozes vai ser mais fácil, mais cômodo, mais rápido. Outra talvez não vai ser tão cômodo, nem tão rápido, nem tão fácil, mas que leva à vida. Que nós possamos temer o Senhor, que é o princípio da sabedoria, e possamos aprender a reconhecer essas vozes e seguir a voz correta, a voz que produz frutos a longo prazo, os frutos que a gente quer. Amém? Vamos orar por isso juntos? Pai, nós oramos hoje reconhecendo que todos os dias essas vozes estão clamando a nós. E que clamam de forma parecida, porque em ambos os casos convidam os inexperientes. Mas, Deus, nós reconhecemos que uma dessas vozes é a voz que produz vida e a outra produz morte. Deus, nós estamos aqui porque queremos a vida, queremos o caminho da vida. Queremos o caminho do entendimento, queremos o caminho da sensatez. Queremos o caminho que produz o resultado em nós que o Senhor desenhou para as nossas vidas. Então, Deus, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Deus, nós oramos para que nós possamos escolher o caminho da sabedoria em todos os nossos dias e que possamos colher os benefícios disso, possamos colher o resultado de termos escolhido o caminho da sabedoria. Nós te amamos, Deus, entregamos a Ti o nosso dia, pedimos Tua bênção sobre o dia, sobre as decisões, sobre as lutas, sobre as situações que estão surgindo. Colocamos o Senhor à frente de tudo, Pai, e oramos para que o Senhor nos conduza em sabedoria e em vitória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Se alguma coisa ficou errado, fala aí com a gente que nós vamos tentar consertar para a próxima vez, tá? Estou me adaptando aqui ainda ao novo cenário, ao novo... para mim aqui está muito diferente, para vocês talvez não tanto, mas para mim está muito diferente. Estou me adaptando aqui ainda, mas espero que tenha tudo dado certo. Senão a gente corrige para amanhã, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.